Olá, boa noite. Olá, Rayana. Oi, Louise. Louise que está sempre presente, muito obrigada. A gente está aguardando aqui a doutora Adara Campos, que em breve chegará. Estou super feliz que ela aceitou esse convite. Eu conheço a Adara pessoalmente, gente. A Adara é muito legal, muito inteligente. Fora que ela idealizou esse projeto, né? Então, projeto bem legal. Aí, a Adara entrou, deixa eu chamar a Adara. Boa noite, Adara, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Como Deus. é que tá Adara, de quarentena? uai, menina, a gente podia estar melhor, né? Eu brinco isso, assim, não dá pra mentir que a gente podia estar melhor. Mas, assim, tem as suas coisas legais, essas conexões online, né, que estão acontecendo. Eu, por exemplo, não tinha esse hábito antes, e eu tô adorando fazer isso, fazer as lives, chamar as pessoas, você aceitando, tanta gente legal aceitando o convite para fazer a live, então eu tô feliz com isso. Sempre tem o lado bom, né? Mas o lado ruim, ele não é muito bom, não. E você, como é que você tá? Tô bem também, também tô vivenciando isso, né? Antigamente o pessoal vivia pedindo para eu fazer live e eu ficava sempre protelando, porque também tinha muita questão assim de priorizar quando tinha entrevista, ou então de escrever, né? Publicar artigo, publicar livro, e acabava que eu ficava protelando e não fazia, né? E a quarentena, agora eu tô fazendo todos os dias, não cabe mais na agenda. Eu fico tentando orquestrar, mas tá bem bacana, tá falando uns temas bem bacanas. É, trouxe a gente para o mundo online, né? Eu acho assim, a quarentena ela trouxe o mundo para ficou essa realidade virtual ficou mais real, assim, digamos, né? Então é Uhum. uma necessidade. Adara, eu estou aqui com o seu livro, que eu sou Ah, sua fã, bacana. que eu sou sua fã, tá? Eu te conheci pessoalmente lá na comissão em Brasília. Gente, eu sou de Goiás, eu até sou a vice-presidente da comissão aqui de Goiás, mas eu amo tanto o direito sistêmico que eu fui parar lá em Brasília, né, Adara? Na comissão de Oi. Brasília, assisti 3 vezes os estudos conduzidos pela Adara lá, falei, gente, como é inteligente, já sabia de você por ter te visto em entrevista, né, por saber que você tinha feito o projeto Constelar e Conciliar, mas eu Uhum. fiquei muito feliz de te conhecer pessoalmente e ver como é que você era inteligente, você falando, né, do vigiar e punir. Falei, nossa, como ela é uma pessoa que tem conteúdo. E pelo seu livro a gente vê também, porque eu usei o seu livro para fazer a minha monografia da pós-graduação, que eu sou pós-graduada em Ah, psicologia bacana. transpessoal. Sou pós-graduada em Que psicologia bacana. transpessoal. Qual tema você escreveu? Eu escrevi as constelações no judiciário e fiz uma conexão com a psicologia transpessoal, né? Porque a Que psicologia bacana. transpessoal, ela tem a abordagem transpessoal que fala sobre 7 passos que a pessoa pode, tipo, ter insights Uhum. assim, sabe? E eu conectei ela com as constelações, né? Como se a gente pudesse acessar esses 7 passos que a abordagem sistêmica, que a abordagem transpessoal traz através da constelação Uhum. e tratei dessa questão do judiciário. Então, eu coloquei várias partes do seu livro de como que está sendo usado, as experiências, né? E tem muito... E temos novidades, que eu estou publicando o segundo livro agora, nesse mês, que é Ai, o que uso da legal. constelação na violência doméstica e familiar contra a mulher. Que até eu ainda não consegui soltar porque eu não consigo parar de escrever, aí eu resolvi mandar para a revisora. Eu mandei, quando eu mandei, aí ela falou assim: ah, escreve também um parágrafo sobre campo mórfico. Aí eu sentei para escrever, escrevi 6 páginas. Aí ela falou: Nossa Adara, eu não vou Senhora. pedir mais nada, porque senão esse livro já está em 380 páginas e o trem tá enxugando. Jesus Então, amado. é um livro mais completo, né? Que até esse aí foi o primeiro. Quando a gente para revisar a própria obra, a gente vê que tem algumas coisas que passam batido, mesmo a gente revisando, né? E então eu vou estar fazendo uma revisão desse,
Mas esse, querendo ou não, é uma grande conquista, que é a própria, eu acredito que concretização literária do projeto, né? E esse segundo já é uma linguagem bem acadêmica, mas eu fiz um capítulo só sobre constelação, então para quem quiser, por exemplo, assim, estudar constelação, eu acredito que pode ser um grande manual, porque aí eu falo da fenomenologia, falo das leis sistêmicas, falo das consciências, falo da transgeracionalidade, falo do campo mórfico, né, e falo dos conceitos de família, então tá uma obra assim, modéstia à parte, bem completa. Acho que você vai Ah, que gostar também e legal. recomendo. Ótimo, ótimo. Vou querer comprar a segunda obra também. Eu adorei aqui a sua primeira obra. Achei ela bem, bem profunda, bem legal. Tanto é que, assim, como eu te falei, achei ela bem adequada para usar até para um trabalho, como eu fiz, né, da monografia. Então, eu gostei muito já e já me fez admirar você, sua competência, sua inteligência, nesse sentido também de ver que você é uma estudiosa até acadêmica também, né? Isso é uma parte que você traz, assim, que a gente vê que bem bacana. Mas então, eu te convidei hoje para a gente, é claro que eu queria fazer essa apresentação sua e quero que você se apresente mais também no que você quiser falar, mas para o nosso principal tema, né, como eu te falei, eu queria que fosse o projeto, porque eu acho ele muito legal. Quando eu dou palestra sobre direito sistêmico, eu sempre cito o projeto, mas eu não conheço o projeto, né, na intimidade. Então eu falei, nossa, que legal seria a Dara contar aqui. E a gente tem aqui em Goiás um projeto que nós da comissão enviamos para estudo, né, para poder se basear em outras que já existem, justamente para ver se a gente consegue implementar um trabalho aqui mais, assim, digamos, para todos da constelação. Porque eu sei, aqui em Goiás, a gente tem algumas varas que utilizam, mas não é lá dentro do judiciário aquela coisa bem democrática, sabe? Então, a gente da comissão está com esse projeto. E aí, queria muito que você contasse, assim, como é que foi que você implementou, como é que foram as experiências, como é que ainda está sendo, né? A gente passar um tempo aqui, você contando amplamente dessa experiência aí, que eu tenho muita admiração. Bacana. Bom, Daniela, muito obrigada pelo convite, né? Pelas palavras de carinho. Também foi uma alegria te conhecer, como você falou, a gente se conheceu na Comissão de Direito Sistêmico aqui de Brasília, no grupo de estudo, que aqui eu já faço a minha primeira pontuação. Foi no grupo de estudo do livro Vigiar e Punir do Foucault. Então, eu sempre indico que quem quer estudar com as constelações com profundidade e introduzir esse trabalho no âmbito institucional, precisa estudar as constelações além de Bert. Né? Então, que eu acredito que seja o grande desafio. Por quê? Porque a constelação é apaixonante. Então, as pessoas começam a estudar e ficam muito centradas só na obra dele, até porque realmente a obra já é muito extensa. Né? Mas é muito importante ter uma leitura da obra de Bert Hellinger dentro de um aspecto circunstancial. Por quê? Primeiro, a obra foi construída em cima de seminários, em cima, né, de workshops. Então, eu vejo que as pessoas querem um pouco uma receita de bolo para a constelação. Né? Aí fica assim, olhou para o chão, é aborto. Né? Andou... e ele mesmo fala assim, gente, são trabalhos que você vai observar o campo que está sendo atendido. E ele traz uma proposta de fenomenologia, sendo que a primeira diferenciação aqui a gente já tem que um campo da constelação caminhou para o construtivismo e um campo caminhou para a abordagem fenomenológica, que vai ser outro artigo que eu vou escrever, porque daria para fazer uma live só para falar dessa distinção, né? Mas como a proposta é falar do projeto, eu vou me focar no projeto daqui, porque eu acredito que o projeto Constelar e Conciliar traga uma grande contribuição, sim, aos outros estados, aos outros projetos, porque dentro de uma perspectiva de estatística, de organização, até de lançamento de edital, eu acredito que ele teve uma caminhada boa nesse sentido. Né? Então, introduzindo, eu trabalho na Justiça há 15 anos e quando eu me formei, né, a minha primeira formação é Ciências Contábeis, eu fiz contabilidade aqui na Universidade de Brasília, e depois fiz Direito. E eu confesso que eu me apaixonei e me desapaixonei pelo direito muitas vezes. Sim, por quê? Acontece. Porque eu confundia justiça com direito. Né? Até que, sim, eu tive a honra de trabalhar 11 anos com o ministro Carlos Alberto. Na época eu fazia recurso de revista, agravo de instrumento, estava muito vinculada à questão processual. E o ministro falou assim para mim, minha filha, você está confundindo justiça com direito. Geralmente, justiça a gente vai conseguir fazer lá no primeiro grau, né? Às vezes tem algumas amarras dos códigos, que aí seria o direito em si, né? A questão dos códigos, a questão de toda a sistemática processual que vai limitar essa ação da justiça. Então, se eu fosse trazer
para uma linguagem psicológica, né, a justiça seria o imanifesto, seria o que o Jung chama do inconsciente coletivo. Se eu fosse trazer enquanto direito, seria o manifesto, né? Seria ali a compilação, os códigos, as regras, as normas, os princípios. Se formos trazer para uma linguagem jurídica, que eu sempre gosto de dialogar as duas, porque já que falar de constelação no judiciário é misturar campos de saberes, então é trabalhar dentro de uma interdisciplinariedade, né? Eu poderia usar um pouco aquelas ideias de Platão, que ele chama de ideias, que é algo que já tem pré-existente, supraordenado aos fenômenos em geral. Então, quando eu falo a palavra justiça, já incita nas pessoas ou uma emoção, né, ou uma injustiça, por exemplo, e eu tenho uma questão mais subjetiva. Então, na época, eu comecei a me arrastar no direito, porque eu falava assim, não, isso aqui não funciona, né? Eu comecei a questionar os métodos, comecei a questionar aquele próprio trâmite de gabinete, né? Você fazia 600 processos, chegava a 800, fazia 800, chegava a 1000, fazia 1000, chegava a 1200. Eu comecei a me dar um desespero aquele negócio. Eu fui assistente de desembargador também, então eu sei bem o que você está falando. Porque quando a gente vê a coisa na prática, você vê que é muito diferente. O que você leu, idealizou, aquela coisa linda do direito, que a gente se apaixona pelo direito também. O direito, ele é lindo, né? Só que a prática do direito não consegue ser tão linda quanto o direito é, na teoria. Porque ela tem muitas questões práticas mesmo. A gente tem um monte de recursos para fazer, voto para fazer, porcentagem para demonstrar ali. Então, você realmente, é o que você falou. Eu quis ser servidora, eu sonhei em ser juíza. E, de repente, quando eu estive ali dentro do sistema judiciário, eu me desencantei. E olha que eu trabalhei com um desembargador que eu tenho o maior respeito, a maior admiração do mundo. Ele para mim, é uma pessoa que está no propósito de vida dele, correto. Só que eu acabei não me encontrando tanto. Então, eu vejo que no direito sistêmico a gente tem várias histórias que se cruzam nesse sentido, né, Adara? Sim, com certeza. E aí, por conta dessa experiência que eu tive, e coloco aqui um pouco parecido com a sua história, né? O ministro era, para mim, o exemplo de autoridade, para mim ele é o exemplo de pessoa, tanto na lide processual quanto na lide humanista, com as partes. Mas eu ficava numa angústia profunda e eu falava, gente do céu, ou muda essa sistemática processual, ou diminui esse tanto de recurso, alguma coisa tem que ser feita. Só que, graças a Deus, né, eu não reinventei a roda, já tinha outras pessoas que estavam no movimento da mediação, e aqui eu coloco muito o nome do Dr. André Goma, que na época, em 2006, trouxe o movimento da mediação, o movimento da conciliação para o Brasil, vem um pouco importado aí, né, da escola de Harvard e tudo mais, e fui fazer o tal do curso de mediação. A essa altura, eu já estava assim, eu levei 11 anos para me formar em Direito, porque eu me arrastava na faculdade. Primeiro que eu já era formada, segundo que eu já era analista. Então, eu fui fazendo, saboreando, e eu falei assim, eu não quero escrever enquanto eu não achar um tema que o meu coração fale, eu quero escrever sobre isso. E até que, na época, eu já conhecia a constelação desde 2004, mais ou menos. Na época, eu já tinha passado por vivências pessoais, seja individuais, seja em grupo. E resolvi, então, pesquisar, né? Falei, não, eu queria pesquisar como que seria utilizar essa constelação na mediação. Na época, eu já estava me formando, estudando a questão como mediadora. Então, eu tinha feito o curso de mediação aqui no Tribunal de Justiça e ficava com uma vontade enorme de aplicar alguns princípios da constelação, né? Então, fiz a formação, já estava atendendo de constelação. E me veio essa ideia, né? Na ocasião, quando eu resolvi escrever, já tinha 2 projetos em curso, que era o Dr. Sami, no interior da Bahia, e a Rosângela Montefusco aí, em Goiânia, aplicando no centro de mediação, que até é uma grande colega minha, né? Até fiz uma live com ela, eles fazem um trabalho muito bacana. E ela fazem recebeu um trabalho até um prêmio, né? Sim, ela não, o Tribunal de Justiça. Quando eu falo, você recebeu, ela fala, eu não, o Tribunal de Justiça. Sim, é verdade. O Tribunal de Justiça de Goiânia recebeu, e ela faz um trabalho muito bonito, ela e uma equipe de pessoas. Então, fizeram esse trabalho, eu acho o trabalho da Rosângela fantástico, e lá elas fazem, né, elas fazem um pouco o inverso do que a gente faz aqui no DF. Porque lá elas começam com a mediação, se a situação ficar muito crítica, elas encaminham para dinâmicas de constelação. Isso. Agora, como que funciona o projeto aqui? Né? Então, na época eu comecei a escrever, citei, até tem aí a citação desses projetos que já estavam acontecendo. Na época, até inclusive, eu convidei o Dr. Sami a vir a Brasília, acredito que o primeiro workshop institucional dele,
eu consegui em parceria com duas amigas, que eram duas moças aqui da Ponte, a Samara, a Danai, e a gente fez um workshop para ele no Sebramar. Né? Só que aí eu até perguntei como que seria tal, essa questão da aplicação pelo juiz, que eu acreditava que tinha que ser aplicação por um terceiro imparcial e tudo mais, e resolvi iniciar a pesquisa nesse sentido. Graças a Deus, eu falo assim que eu sou uma pessoa abençoada e aí eu convidei o ministro Nefe Cordeiro, do STJ, para poder estar me orientando. E ele topou fazer a orientação dessa monografia, que eu acredito que foi um grande abre-alas e um grande abre-portas. Né? Na época a gente enviou ofícios a 3 varas do Tribunal de Justiça, vara criminal, vara civil e a vara da infância. E como eu tinha uma pressa para relatar os casos, que eu queria que os casos tivessem pelo menos aí um semestre de acompanhamento, né? A vara da infância, que foi a que primeiro aceitou, aí eu já comecei a pesquisa prática. Então, aqui no projeto Constelar e Conciliar, né, o trabalho iniciou na vara da infância e da juventude. Na época Mas a gente você trabalhava... propôs para eles diretamente, assim, você apresentou o projeto diretamente para as varas. Saiu um ofício da faculdade, do centro universitário, para o Tribunal de Justiça, para a presidência do Tribunal de Justiça, né? E na época foi encaminhado ao doutor Renato Escúcio, que estava aqui à frente da vara da infância e da juventude. E foi autorizado como um projeto de pesquisa. Então, o primeiro levantamento, né? Aliás, o segundo. O primeiro foi que eu falei, estudem além de Bert Hellinger, principalmente se quiser haver uma escrita institucional ou um movimento organizacional ou um movimento acadêmico. Você tem que citar outros autores. Sim. Né? E o segundo, que é, se for fazer um projeto de pesquisa, já que o tribunal adora papel, adora protocolo, ofício, use a linguagem deles. Né? Eu acredito que isso esteja aí de acordo com a lei do pertencimento, com a lei do equilíbrio. Então, se você vai fazer um trabalho que vai tramitar dentro de uma instância jurisdicional, a linguagem é jurídica. Então, eu fiz um envio de um ofício, né? E aí não só a DARA, mas o Centro Universitário pedindo ao Tribunal de Justiça um pedido de pesquisa. E esse ofício foi assinado por mim e pelo ministro, e o juiz que recebeu acatou. Entendi. E aí a gente começou a pesquisa em si. Então, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, que seria aportes além do BERT, que é o que eu citei, porque para quem não sabe, né, às vezes eu estou aqui falando e a pessoa, afinal, o que é constelação? Me perguntam muito isso. Né? Inclusive, eu queria fazer um convite, tem um canal, que é o Adara Campus, e tem o site institutoestelar.com.br. No canal tem vários vídeos explicando o que é constelação, explicando o que é campo mórfico, né, algumas leis sistêmicas, e também eu gravei um vídeo que eu não aguentava mais responder, que é constelação não é religião. Por que confundem constelação com religião? Então tem esse vídeo lá. Acontece muito mesmo. Né, porque eu cansei, assim, às vezes eu atendia a pessoa e tudo mais, aí a outra me ligava, mas o fulano tá fazendo assim, o fulano... Eu falei, gente, eu não tenho controle sobre a loucura alheia. O que a pessoa está fazendo, se vai misturar com sei lá o que ela faz, não me interessa, a vida do outro não me interessa. Eu trabalho dentro da terapia familiar, da terapia sistêmica, e sei explicar com base sociológica, psicológica, filosófica, terapêutica, todo o trabalho. E eu falo que é a constelação clássica, né? Porque as pessoas foram inventando, as pessoas às vezes me perguntam, Daniela, é possível constelar com cavalo, com peixes? Eu falo, gente, olha... Se é possível, eu não sei, eu também não estudei, não vou nem criticar o trabalho das pessoas. Mas eu assim, o que eu tenho de formação de constelação é da constelação clássica ali. Eu gosto muito do Jacob Schneider, além do Bert Hellinger. Eu acho que ele é muito bom de ler, de explicar as coisas. Eu acho ele muito bom para quem não conhece. Eu gosto muito do trabalho da Marli Cordeiro, que trabalha com cavalos. Acho o trabalho dela sensacional. Acredito que o campo de informação atue em qualquer espécie, seja na humana... ok, mas dentro do ambiente institucional a gente vai aplicar a terapia clássica e o intuito vai ser uma prestação jurisdicional, não de prestação jurisdicional, mas o intuito é de trazer um acolhimento às partes, o intuito é de trazer um tratamento adequado de conflitos, e aí a gente traz também, por exemplo, a resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que permite que outros métodos sejam utilizados para atender às partes, né? E por aí vai. Bom, então na época eu comecei em 2015, 2014 a aplicar as constelações, e aí eram processos que envolviam
tanto conflito de autoridade, quanto questões, às vezes, de reinserção em família de origem ou em família substituta, e por conta de uma melhora significativa no comportamento desses jovens, que inclusive aí no livro tem as estatísticas, que eu me lembro, tem lá 93% de aceitação nas raízes familiares. A gente aplicou questionários. Eu citei no meu trabalho jovens também, eu não lembro, mas eu citei no meu trabalho. Foram atendidos. A gente fez a pesquisa em cima, aplicou os questionários e por conta disso, na época a doutora Luciana Iucchi, que está à frente do Centro de Mediação, a doutora Magali Delap, que é uma grande entusiasta do projeto, a doutora Raquel, a doutora Jussara, na época fizeram uma reunião e me convidaram para trabalhar de forma voluntária. E várias pessoas me ligam perguntando, eu quero trabalhar, você está contratando? Não sou eu que contrato, o projeto é do tribunal, um projeto voluntário, eu trabalho no Tribunal Superior do Trabalho, eu vou lá, eu ia lá na época, assim, teve um ano que eu fui toda sexta-feira à tarde, eu saía, cumpria minha carga horária, no meu Tribunal do Trabalho e saía e ia ao Tribunal de Justiça prestar esse serviço voluntário. Legal. A minha troca, o meu equilíbrio, né, a lei do equilíbrio era, eu trabalho aqui voluntariamente, eu não recebo dinheiro, eu trabalho de graça, mas em troca eu quero poder divulgar os dados, eu quero poder fazer uma produção literária, né? Então é essa que foi a equidade, digamos assim, legal, que a gente trabalhou no projeto. Então, na época da vara da infância, quando virou o ano, já abriu mais 5 unidades, que foi vara criminal, Centro de Mediação de Brasília, Centro de Mediação de Taguatinga, o programa dos superendividados, que era o único programa que era fechado, as partes não era aberto, todos os outros eram abertos, né, porque lá tinha casos bem complicados, as pessoas estavam numa situação de uma debilidade emocional muito grande. Então, lá, inclusive, a gente tinha um convênio com uma universidade aqui de Brasília, que quem era atendido pela Constelação tinha a opção de ser encaminhado para esse atendimento, que era feito também de forma voluntária por estudantes de psicologia que estavam em estágios supervisionados. Então, que eu acho uma costura legal também do projeto das constelações aqui do DF. Né? Vocês fizeram parceria com faculdades de psicologia, no caso. Isso, que aí tem os estudantes precisam atender, né, para poder formar. Uhum. Então, assim, não era obrigatório, a parte não precisava ir, mas ela tinha a opção de, né? Fui atendida por uma constelação, fiquei muito mexido, eu posso ir lá e procurar esse atendimento. Bom, e na vara do Bandeirante, que foi, aqui eu deixo, assim, um abraço muito especial para todas essas magistradas que eu citei, né, sem o apoio delas, sem a força dessas mulheres aí, eu falo mulheres porque tinha um homem e aqui eu vou contra a ortografia e a gramática que manda a gente botar o plural no masculino, eu vou botar o plural no feminino, porque tinha só um juiz e o restante eram todas juízas mulheres que participaram com uma força muito grande de apoiar o projeto, né? Então a doutora Magali Delap, doutora Luciana Iucchi, doutora Jussara, que era da vara de Taguatinga, elas tinham um trabalho de selecionar os processos, né? Adara, como que era feita as escolhas dos processos? Como eu estava em pesquisa, eu falava assim, me mande os piores possíveis. O que eram os piores possíveis? Aquele que já está assim, o pessoal numa situação de conflito extremo, né, que as partes não querem se ver, não querem se ouvir. Por que eu pegava isso? Porque, sinceramente, eu não queria uma estatística fake. Eu queria realmente avaliar, né? Isso a efetividade, faz sentido. Né? E eu vejo, assim, algumas pessoas, quando eu comecei agora o trabalho na violência doméstica, as pessoas falaram assim para mim, e se não der certo? Se não der certo, eu vou relatar do mesmo jeito. Porque aqui, sinceramente, o compromisso para mim é com a ciência, não é em defender as constelações a qualquer custo. Né? Eu acredito que tem hora que a constelação não deve ser empregada. Sim, tem hora que a constelação tem que ser empregada com muito... Por exemplo, na violência contra a mulher. Né? Tem vários aspectos, que é o que eu vou até trazer no livro, da constelação, que passa por uma cultura patriarcal que vem de gerações e gerações, que às vezes a gente mesmo está tão contaminado com isso que a gente não consegue ver, né? Um abraço, todo mundo que está mandando beijos e abraços e boa noite a todos. Essa é minha mestra, Dara, essa aí é a minha professora de constelação, a minha mestra amada que está aqui prestigiando a gente.
Dara, e Maravilha, acho que bem-vinda. dentro disso Depois. que você falou também, cabe o sentido assim, além de que nem tudo vai ser resolvido pela constelação, que não cabe em todas as situações, com certeza, as partes têm que ter uma abertura. Isso é algo que eu falo muito, né? Da gente nunca pensar em Uhum. impor a constelação, porque como é algo muito forte, né, que mexe, tem que existir das partes uma abertura nesse sentido, né? Senão vira algo Sim, que não faz nenhum sim. sentido, Inclusive, né? isso era um dos procedimentos que a gente tomava aqui. Então, agora eu falei nas unidades que teve. Como que Uhum. era, digamos, o modus operandi do projeto Constelar e Conciliar? Então, as magistradas separavam os processos por tema. Então, uma sexta à tarde, por exemplo, era só processos de inventário, só briga de irmão. Na outra tarde, a gente trabalhava só disputa de guarda, pais brigando pela guarda dos filhos. Em outra ocasião, nós trabalhávamos somente pensão alimentícia ou trabalhávamos divórcio litigioso. Então, a gente fazia uma categorização dos Legal processos. isso. A parte recebia um AR convite, na qual explicava que a primeira meia hora ia ser uma palestra explicando o que é constelação. E a única hora também, depois, a gente explicava, fazia a vivência em si da constelação. Então, eram encontros de 1 ano e meio. Levanta o livro aí que estão perguntando por onde começar a estudar. E tem um pouquinho de campo e o livro novo. Constelação Mas sistêmica do judiciário, da Dara, constelação do excelente. judiciário. Gratuitamente tem um artigo que eu publiquei na revista Fórum Trabalhista e está disponível lá no site do Instituto. E lá tem um e-book também que é falando sobre a constelação no judiciário. E no Eu site também tenho um Constelação no e-book de Judiciário introdução ao direito sistêmico. tem 4 vídeos. Aí temos o e-book da Daniela para vocês estarem dando uma lida e olhando esse tema. Bom, então a gente separava, enviava o AR. Esse AR era um convite para as partes e para os advogados. E as sessões eram abertas. A gente teve sessão aqui em Taguatinga que já teve mais de 90 pessoas numa sala. Por quê? Porque Nossa, que vinham, legal. além das partes, eram grupos bem cheios, né? Então, além das partes, vinham pessoas que estão estudando o tema, muitos estudantes que estão escrevendo sobre TCC, sejam da área de psicologia, sociologia, seja da área do direito, da área dos direitos humanos. E, além disso, às vezes vinha jornalistas que queriam escrever matérias sobre o tema. E as partes e a família também, né? Família E as partes, estendida, então, amigos e iam de muitos livre e voluntários. espontânea vontade, né? Como você falou, você chamava do AR e Sim, eles vinham se sim. quisessem. Fantástico. Sim, e na palestra, né, eles tinham que comparecer à palestra. Quando terminava a palestra, a gente falava, ó, a gente vai começar a sessão de constelação. Quem quiser, né, quem quiser sair, pode sair. Quem não quiser, continua. Raramente as pessoas saíam, a gente saía aqui no máximo 2 pessoas da sala, né, mas a ideia é que ficasse uma coisa mais livre. Uhum. E depois começava, então, essa explicação, que geralmente eu falava quais os estados que estão aplicando, como que é feita a sessão de constelação, o que é constelação. E depois eu comecei a fazer algumas dinâmicas, às vezes pedindo só que eles se olhassem, ou fazer alguma dinâmica em direção à mãe, ou alguma dinâmica assim, do inimigo, né? Alguém que você não gosta, algo assim, só para dar uma esquentada e explicar um pouco essa questão da representação. E depois nós perguntávamos ali presente, que era parte, então, a condição para constelar dentro do projeto Constelar e Conciliar, é a parte estar com... Isso, Albi, exercícios sistêmicos, exatamente. Era a parte estar com o processo em curso. Então, se a parte tinha um processo em curso, ela tinha direito a constelar. Muitas vezes, Daniela, acontecia uma coisa muito bacana. Quando a gente perguntava, quando começava a sessão, todo mundo muito acanhado, né? Afinal, o que é isso, né? O que é isso que está acontecendo? Mas depois que tinha os exercícios sistêmicos e a parte ficava mais solta, eles já estavam emocionados, eles viam essa questão de que, por exemplo, o que é bonito na constelação? Quando você olha o outro, a história do outro, né? Tem uma amiga minha que fala assim, que você vai ver sua vida representada por outra pessoa. Ela falou, você está assistindo a novela da sua vida. Então você vê que quando você se magoa, você tem dificuldade de conversar com a pessoa. Você vai ver que muitas vezes, sem você querer ofender, você ofende o outro. Né? Você vai ver que, apesar de você se achar uma pessoa linda e iluminada, você guarda ressentimento.
que nem o outro Sim, também. Então, é um com pouco assim certeza. de que, Assistir e né, participar já amplia muito a visão das amplia, pessoas, né? né? Então a pessoa fica assim, muito reflexiva numa sessão de Sim, constelação. Eu me vejo no outro, eu vejo lá, o outro está lá empacado, não consegue dar um passo em direção a uma conversa, em relação a uma abertura de diálogo. Eu também faço isso. Então é muito intenso o trabalho das constelações. sim, Por quê? Porque eu me vejo no outro. E porque nós vemos assim, sentimos essa natureza humana, que é imperfeita, né, que é impaciente, às vezes intransigente, né? Então, é a vida como ela é. Às vezes a pessoa me pergunta, né, como que é a constelação? Eu falo, é a vida como ela é. Às vezes você tá lá, linda, no momento de lucidez, de uma hora para outra você quer tacar um pau na cabeça do outro. Então, isso é natural, isso é do ser humano. Né? sim. Então, a constelação trabalha isso, né? E aí, eu tô com essa raiva aqui, o que eu vou fazer com essa raiva? Né? Então, o Albi tá mandando uma mensagem aqui. Eu também, Albi, não vejo a hora de reencontrá-los e eu tô doida para ir pro Ceará. A única coisa que eu quero fazer quando sair o corona é dar uma volta aí nas terras cearenses. Eu sou cearense, né? Meus grandes amigos estão lá Ah, que e é muito legal. bacana levar esse projeto para lá, né? Então, o que acontecia com as partes? Elas chegavam já num ambiente frio, num ambiente tenso, né? A justiça tem aquela máscara de que você chega numa audiência, eu já vi as partes saírem de audiência e perguntar o que aconteceu? Eu ganhei ou perdi? Caraca, O que nem houve? entenderam, né? Né? Então, assim, o que aconteceu? Então, antes de ter essa audiência, eles poderiam olhar para o cerne da questão. Então, acredito que a constelação pega muito assim, o que é essencial, né? O Bert fala uma frase muito bonita no livro. Ele fala assim: você não está ali para ser simpático ou antipático como terapeuta. Você está ali para ajudar a pessoa a consultar sua própria experiência. Então, se eu consigo levar a Daniela a consultar a própria experiência dela, né? Você não precisa me dar uma resposta, você não precisa me dar um feedback, você simplesmente vai sentir. E isso vai dar um start, é como se fosse você fazer um buraco numa represa. Então você faz um buraquinho ali, né? Depois Sim, a com barragem vai certeza. estourar, né? Tanto é que ele Muitas fala vezes, que é o início da solução, justamente porque depois daquilo muita sim. coisa vai ser desencadeada, né? Sim, né? E aqui eu coloco outra coisa também. Algumas pessoas me procuram querendo uma fórmula mágica nas constelações, né? Teve uma moça que me procurou, não no tribunal, fora do tribunal, que eu também atendo fora do tribunal. Às vezes algumas pessoas falam, você trabalha só no judiciário? Não, eu atendo fora do tribunal, eu faço grupos todo sábado, uma vez por mês. Agora não, né? Porque estamos em época de pandemia, mas eu Sim, fazia aí de 7 a infelizmente. 8 atendimentos no sábado, faço atendimentos individuais pelo Instituto. E algumas pessoas às vezes me procuravam fora, né? Pessoas às vezes do jurídico me procuram para constelar temas pessoais fora. Sim, E a essa doutora moça me Dagmar aqui faz procurou. esse mesmo trabalho. Ela tá que participa aqui da nossa live e ela tem justamente esses grupos semanais, faz turma de formação. Hoje eu sou professora de uma turma de formação dela e às vezes a gente leva alguns casos lá. Depois eu quero te contar também, a gente chegou a começar uma experiência com os adolescentes menores infratores, fizemos uma sessão com eles, mas aí parou por causa Aham. da pandemia. Depois eu vou te contar a Não, mas história. vai Mas voltar. hoje não é o Tem foco. bastante Vai ver outro trabalho. momento, pra você Tem terminar bastante aqui o trabalho seu. para fazer. Bom, e aí eu estava falando da mulher, Do da pessoal moça. participando, sim. Da moça que o pessoal procura, às vezes, a constelação, eu até no livro aí eu escrevo, não é garrafada do interior que serve como remédio para todos os males. Ah, tô com câncer, quebrei a unha, vou fazer uma constelação? Não, pera lá, né, amigo? Vamos parar para pensar. Tem coisas, às vezes a parte me liga, né? Eu falo, olha, às vezes tá precisando de um advogado. Urgente, não dá Sim, tempo nem sim, de com fazer uma certeza. terapia. Né? Ou às vezes a pessoa está precisando de um contador, fazer uma planilha, fazer um. Então, assim, tem para cada doente o seu remédio. Com Né? Então, certeza. essa moça, na época, me procurou com uma lista, né, falando assim: ah, eu quero um homem alto, bonito, louro, violinista, e blá, 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 blá. E eu fiquei escutando aquela lista dela e pensando: gente, esse homem deve ser lindo, deve ser assim, o Ah, Brad Pitt misturado com Mozart, misturado com, sei lá, e ela não terminava a lista, não terminava.
Eu peguei o papel e falei, ela falou, você me ajuda? Eu falei, se eu achar, eu vou ficar com ele para mim, não Não vou vou nem dar para passar para você, você. entendeu? Eu não vou nem passar. Então já é aquele assim, né, choque de realidade, porque não tem a ver, não é uma fórmula milagrosa. A Com constelação, eu certeza. gosto muito de uma expressão que a Cornélia usa, que é uma nova visualização. Gosto muito quando ela fala assim, é uma conscientização. Você vai ter uma abertura, você vai ter um insight. Agora, as mudanças, né? Ali vai ser o start da mudança. A Sim. mudança requer um dever de casa interno, tem um caminho. Eu gosto muito de um outro trabalho que chama Petwork, que é o trabalho do caminho. Eu Henrique, conheço também. saudade Eu de estudei um você, um pouquinho beijo de patchwork. grande. É, e aí a gente precisa disso. Então, ainda mais na justiça. Na justiça, às vezes, a gente fazia pequenos movimentos. Né? Então, por exemplo, já me perguntaram: por que você não faz movimento do espírito, as novas constelações? Porque aquilo, eu acredito que seja para uma pessoa que já está em formação, para uma pessoa que já teve contato com uma constelação Já foi tradicional, introduzida, né? né? E já foi produzida. Se você pega aquilo, joga. Tinha gente que chegava aqui no tribunal que vinha a pé. Teve uma vez que eu fui atender no Bandeirante e o cara tinha vindo a pé do Gama. Entendeu? Então, assim, a pessoa não tem dinheiro para pagar passagem. Então, as pessoas têm que ter uma consciência disso. Quando você traz a constelação para o ambiente institucional, não é uma simples terapia, é uma política pública. Sim, Aqui que eu concordo. vejo que é a grande questão, né? Que é as pessoas falavam assim para Tem mim, que ter muita mas aí tem que seriedade no aprofundar. trabalho, né? Eu falava, gente, não tem que aprofundar. Sinto muito, eu vou discordar, e aqui eu discordo com. Podem me perdoar, podem xingar, reclamar, falem mal ou falem de mim. Falo com aplicação prática e experiência de quem faz isso desde 2015 dentro. Eu prefiro quando teremos uma grande mudança, se a gente pegar, digamos assim, conseguir colocar como política pública, e daqui a pouco eu vou falar dos projetos de lei que a gente deu entrada, em nome da associação. Se a gente conseguir que metade do Brasil honre pai e mãe, eu acredito que já é um sucesso Com absoluto, é certeza, uma com baita política certeza. pública. Né? Então, se conseguirmos sair dessa cristalização, dessa triangulação inicial, se conseguirmos não estar na criança ferida e estar no adulto, eu já considero que isso é um sucesso, eu considero que isso é uma política. Então, repito, a constelação no judiciário não é só terapia, a constelação no judiciário é política pública. Né? Ela é E, algo e- que nós e estamos tirando. Diga. nesse ponto Você eu queria desculpa, só dizer Daniela, eu assim, não, empolgo, claro engata que a não, primeira e nunca, vou não. falando. Fica tranquila que você que é a minha atriz principal aqui mesmo. Eu sou só coadjuvante, mas é que de vez em quando eu vou te interromper para fazer algum comentário, que me dá muita vontade, que eu também adoro falar. Mas o fato é que, com relação a isso que você falou, eu também defendo muito, assim, inclusive dentro da advocacia, que se der tempo da gente falar, porque daqui a pouco acaba, mas dentro da advocacia tem também uma linha de não se aprofundar de maneira alguma, até pelo próprio papel do advogado, e eu acho que as pessoas precisam entender isso. A gente traz abordagem terapêutica, mas a gente não vai fazer terapia, a gente não vai começar a acompanhar a pessoa como um psicólogo. Então, Uhum, assim, você amplia a visão, mas você não vai se aprofundar como alguém que foi procurar apenas uma constelação para resolver uma questão pessoal. É diferente. E aí, como você exatamente. falou, você Até é porque. consteladora, você vai constelar o conflito, né? E aí a coisa realmente, muitas vezes, não Exatamente. vai se aprofundar tanto como política pública, dentro do Exatamente. E direito, né? assim, cada macaco no seu galho, né? O constelador, ele é um terapeuta. A constelação, ela é uma terapia breve, ela trabalha com representação e imagem e ela é voltada para a solução. Então, a constelação, ela não é um acompanhamento psicoterapêutico. Então, a pessoa tem Exato. que tomar muito cuidado com isso, senão ela vai entrar num campo de atuação que não é dela, que aí é de competência, por exemplo, de um profissional da psicologia. Né? Então, é Exato. muito cuidado com isso. E dentro de um ambiente jurídico, de um ambiente institucional, por exemplo, hoje nós temos no Conselho Nacional de Justiça um relatório que chama Justiça em Números. A justiça precisa, em certo nível, ser avaliada numericamente. Aqui entra a contadora, que eu tenho a minha formação em contabilidade, né? Por isso que eu acredito até que os dados do projeto estão bem construídos, né? Na época a gente chegou a publicar alguns relatórios, a maior parte a doutora Magali fez, me enviou, a gente fez alguns questionários juntas e trabalhamos isso.
E a gente teve aí até 86% de acordo, em algumas Nossa, que sessões tinha legal. mais, em outras tinha menos. A classe Os processual super interfere. endividados deu muito certo, né? Que eu lembro que no livro falou que Os você teve muita superendividados coisa legal teve com os super endividados. 82,5% de aceitação da inclusão da constelação no programa. Lembrando que no programa do Super, a constelação não era uma vivência única, tá? O Super ele passava por 5 oficinas, a constelação era uma dessas oficinas. Legal. Né? Na vara criminal, eu não tive autorização para relatar os casos, então eu coloco no livro até mais superficialmente, só falando que a gente teve alguns movimentos, né? E depois, em 2017, eu comecei a pesquisa na Universidade de Brasília, que era pesquisando o uso da constelação na violência doméstica e familiar contra a mulher, que é esse segundo livro que vai lançar agora. Né? E aí a gente destacou do projeto Constelário Conciliar. Por quê? Até eu vi uma pergunta aqui no começo da live. Na violência doméstica, não há um intuito conciliatório. Então, não poderia ficar dentro do projeto Constelar e Entendi. Conciliar, porque, por exemplo, a gente pegou casos da mulher estar baleada, com a bala na cabeça, aqui. Né? Casos que o marido tocou fogo, acendeu, jogou gasolina, jogou fósforo e mandou queimar. Então, assim, são Nossa, casos extremos de violência. Então, você não tem, ali acabou a conciliação. Né? E é sim. importante as pessoas entenderem isso. Falar de constelação no judiciário, defender os métodos adequados de solução de conflitos, não é jamais em dizer assim, não vai precisar do processo judicial. Tem hora que o processo judicial é a única via. Tem hora que é simplesmente não dá tempo de fazer constelação, não dá tempo de fazer mediação, tem hora que é medida protetiva, afastamento e acabou. A pessoa Com está em risco de certeza. vida. Com certeza. Né? Então, você como advogada deve passar essa situação também. Então, nesses casos, que nem uma pessoa tá às vezes em surto psiquiátrico, você vai fazer uma constelação? Não, gente, encaminha para um psiquiatra. E isso, Né? dá Então, a pessoa remédio, né? Depois, talvez em outro momento. tem que ter o limite, tem que ter o bom senso. Então, falando do projeto em si, né, nós tivemos aí, por exemplo, vou citar algumas estatísticas que as pessoas me pedem muito, e aqui eu falo assim, ó, lá, por exemplo, no vídeo do YouTube, lá tem algumas que eu cito, a pessoa pode citar o vídeo como referência bibliográfica. Né? Legal. Hoje você pode fazer a citação do vídeo no YouTube, você tem como fazer a citação. Então, nos superendividados, nós tivemos aí 82,5% de aceitação. Nas varas, na vara de família, órfãos e sucessões, que a gente passou por processos de inventário, disputa de guarda, alienação parental, a questão de divórcio litigioso, união estável, a gente teve desde 75% até 86%, 90 e tantos por cento de acordo. Quando as duas partes estão presentes, esse índice aumenta do que quando só uma das partes está. Isso é um fato. Na vara da infância, a gente teve lá 87% de melhoria na questão da aceitação das raízes familiares. E depois, na violência doméstica, que é o que está publicando agora, eu fiz uma pesquisa mais voltada para a questão qualitativa. Eu fiz estudos de caso, né, constelei 12 casos e acompanhei 4 relatos, porque eu separei da violência doméstica, porque violência doméstica é um leque mais amplo. Você pode ter violência contra o idoso, violência contra a criança, violência entre Sim, irmãos, entre mãe e filho, pai e filha. Então, eu separei somente a questão da relação de casal. Então, eu fiz entendi. esse recorte, porque com esse recorte já está mais de 300 páginas. Se eu fosse escrever sobre a violência doméstica inteira, terminava o E o que, coronavírus e eu ainda estava que é escrevendo. uma experiência interessante que você pode contar, por exemplo, da violência doméstica em si, assim, uma coisa legal que está no seu livro que você pode adiantar para nós aqui? Eu adianto o seguinte, que para sair de um ciclo de violência, já é comprovado que precisa, digamos assim, mais de 7 anos. Então, eu acredito que uma intervenção pontual e breve de constelação é insuficiente. Inclusive, eu escrevo isso e faço uma proposta de um trabalho que eu denominei de círculos sistêmicos, que seria um acompanhamento de 10 encontros, 12 encontros, é um acompanhamento anual que você vai trabalhar a questão do empoderamento. Por quê? Quem Legal. estuda constelação sabe que a gente está estudando o sistema familiar. Mas se eu fosse fazer lembra da matemática que a gente faz aqueles conjuntos? Tem a família, aí tem a sociedade, aí tem a Englobando cultura, maior, então tem que sistemas se e tocam, né? subsistemas. E aí, nesse ponto, eu gosto muito da obra do Salvador Minuchin,
que ele estuda a cura da família. É um livro dele que, inclusive, depois que eu li, eu falei, eu acredito que o Bert pegou muita coisa aqui do Minuchin, porque ele cita a questão do pertencimento, cita a questão do equilíbrio, ele cita a questão da legal. ordem, né? E ele entra muito na questão dos contextos. Então, não é só a família que tem que ser avaliada, você tem que avaliar o contexto social. E dentro desse contexto social, o que a gente observa? Primeira observação até, que a gente está até fazendo um grupo de estudo do livro Simetria Oculta do Amor. E aqui eu deixo o convite, quem quiser participar. Que bacana! A doutora Dagmar, na turma de formação. Eu amo esse livro, eu acho ele perfeito. Um estudo. E no livro Simetria, o Guta fala assim, não sei se é no prefácio ou na apresentação, que o Bert, ele estudou preferencialmente famílias europeias. Né? Então, o Brasil teve uma colonização das 3 raças. A gente tem o meu cabelo aqui, minha bisavó era índia, né? Eu tenho parente quilombola, tem gente que cigano, tem, então assim, todos nós, aqui é uma de alguma forma. colcha de retalhos e de raízes de pessoas. Então, tem uma estrutura aqui também muito grande, que é o que a gente chama nos direitos humanos, que essa pesquisa foi feita na linha de pesquisa daqui da Universidade de Brasília, que é Políticas Públicas, História, Memória e Cidadania, dessa linha de direitos humanos. E dentro dos direitos humanos, a gente estuda muito a violência sobre o aspecto da interseccionalidade, que é o quê? Tem múltiplas opressões. Então, é diferente uma mulher que tive educação, que sou de uma classe média, por exemplo, né, branca, querer me comparar com uma pessoa, às vezes, né, eu pego uma mulher que veio de uma família que tem uma classe baixa, economicamente, que tem uma situação de racismo que se contrapõe. Então, tem várias, digamos assim, opressões que atuam, né, em cima dessa questão do ser mulher. Até eu parti muito da obra da Beauvoir, que ela fala assim, não se nasce mulher, se torna-se, né, torna-se mulher. E a gente tem aí anos da mulher fora do mercado de trabalho e tal. Então, a gente pegava muitas coisas assim, aí por isso que a gente estudou o Foucault, né, o corpo como um local de poder. Então, muitas vezes, Foi fantástico, o homem falava assim, né, não, mas ela é minha mulher, como se aquele corpo me pertence. Me pertence. Né? Me pertence a mim. Então, a gente vê que é um aspecto cultural muito forte. E muitas vezes, isso influencia e muito a violência. Então, se o constelador, qual que é a principal observação que eu faço na violência doméstica? Se o constelador não tiver um estudo mínimo sobre essa questão dos direitos humanos, das múltiplas opressões, se ele não tiver um olhar mais ampliado, ao aplicar uma constelação na violência doméstica, ele pode incorrer em mais violência. Se ele falar uma frase, por exemplo, que é feita lá, o feminino tem que seguir o masculino, aquilo pode representar a morte de uma mulher. Eu estou falando assim, bem diretamente, que as pessoas ficam assim, mimimi, é coisa de... Não, porque às vezes o cara fala, tá vendo? Ela mesma está me dizendo que a minha mulher tem que me seguir, que a minha mulher tem que fazer o que eu mando. Então, tem aquilo que eu falo e tem o que o outro escuta. Quando o Bert fala isso, ele está falando de arquétipos, ele está falando de outra estrutura. Mas aquilo, como tem uma carga simbólica, aquilo pode ser mal interpretado e por isso é perigoso. E é o que você então, falou, né? O caso pontual, gente, assim, você está lidando, como você explicou, com violência doméstica. Então, quando o Bert está ali falando o homem segue a mulher, ele está falando do contexto mais saudável, entendeu? Não de uma pessoa que apanha. Aqui a doutora Dagmar concorda com você. E também a Liliane quer saber como é que entra no seu grupo de estudos. Depois você fala para ela que ela perguntou aqui, ó. Eu vou botar aqui o telefone, é no 61999858481. É porque a gente criou um grupo do WhatsApp, para poder, quem quiser, se inscreve lá. Depois eu vou participar lá de vocês também. Se bem que não tem mais nem agenda para enfiar tanta coisa. Tanta coisa. Aí, só se inscrever lá. Então, ali quando o Bert está falando, ele não está falando de genitália. As pessoas confundem, ele não está falando do homem e da mulher, ele está falando de uma questão arquetípica. Então, assim, muito cuidado nessa hora. Então, essa seria a principal observação que eu falo legal. Em relação a essa questão, né? E a constelação e outra coisa que eu acho críticas bacana, nessa seara da violência doméstica. Foi legal você fazer essa constelação e falar isso? Críticas, porque como tem aquela questão da vítima e do agressor, de você dizer assim, a vítima não é somente vítima. E, claro, a gente sabe que existe esse contexto também, mas é muito legal a pontuação
que você está fazendo, assim, olha, a situação da violência doméstica exige todo um respeito e um olhar mais ampliado, porque a gente está tratando de uma mulher ali que foi baleada, que foi queimada, que foi espancada dentro de casa. Então... E um estudo, porque, assim, olha só, Daniela, a pessoa tem que ter um estudo profundo e tem que ter uma autoobservação. Por quê? Por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu observei como eu sou machista. A minha família vem toda do Nordeste. Então, por exemplo, quando a gente acha, eu já vi, é muito comum, eu vou dar um exemplo bem comum. Se uma mulher larga o emprego e vai seguir o marido e cuidar da casa, todo mundo acha que é normal, que tá tranquilo, que ela tá certa e tudo mais. E se o marido trai ela por conta disso, é porque ela não ficou atraente, é porque ela não sei o quê. Agora vamos inverter a ordem. Se o cara faz isso por ela, o povo já acha estranho. Então, assim, já tem uma conotação que aí você já vê que é uma questão social, que é uma questão cultural, exatamente. E se, por exemplo, esse homem vier atrair a mulher, eu já vi situações que a pessoa falava assim, mas é porque você está trabalhando fora, é porque você não está cuidando do seu marido. Porque... Mas peraí, quando é ela que está em casa, ela tem o direito de fazer isso? Se ela fizer, ela é mal vista. Então, isso, gente, não é... Isso é uma situação cultural, é uma situação social. Isso é uma coisa que é tão arraigado no inconsciente que as pessoas não percebem. Então, isso tem que ser observado. E por conta disso, por exemplo, às vezes um homem acha que pode tirar a vida da mulher. Entendeu? Sim, então, com certeza. A constelação, ela tem sim estruturas patriarcais muito fortes. Estão pedindo para eu fixar o número, eu não estou conseguindo fazer isso. Dani, vê se você consegue fixar. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Eu também sou das... Meu Deus, eu virei a câmera, socorro. Eu fixei o comentário e virei minha câmera, Dara. Pronto. Jesus amado. Aí, muito bonita a sua sala. Então, vendo sobre outra perspectiva. Vai falando aí que eu vou tentando arrumar aqui. Tá. Outra coisa que eu acho importante ressaltar do projeto Constelar e Conciliar é que o Tribunal de Justiça fez um edital. Algumas pessoas não sabem disso e isso eu acho importante colocar. O que é esse edital? Na época foi em 2000, eu não sei se foi 2017, 2018, me pediram para começar a atender em outras unidades. Na época a gente também fez algumas visitas na unidade de internação de medida socioeducativa, aqui em Santa Maria, que é os meninos que cumprem medida de internação, meninos e meninas. E aí eu falei, olha, não tem mais dia, não tem mais data, não tem mais agenda, e também no intuito Você tem assim... equipe? Não, assim, outras pessoas que Não, aí na fazem época foi o que eu pedi, porque assim, algumas pessoas falavam assim, você está fazendo sozinha, você não quer colaborar. Minha gente, eu estou pedindo pinico, eu estou pedindo ajuda, pelo amor de Deus, que alguém venha fazer comigo e tudo mais. E aí eu pedi muito que eles abrissem o edital para receber novos voluntários. E foi feito, o edital, se você der uma googada, tá lá, edital das constelações, projeto Constelar e Conciliar. O tribunal fez um edital para receber, a gente teve 24 lá voluntários. Entraram mais 3 voluntários para participar, que foi a Miriam, o Luiz e a Vanessa. A Miriam começou a atender na medida socioeducativa, o Luiz fez algumas intervenções no Gama e no centro de mediação, e a Vanessa fez alguns atendimentos individuais lá no Núcleo Bandeirante. Então eles começaram a participar também. E lá coloca um marco, pede que a pessoa que vai atuar no judiciário tenha uma carga horária de pelo menos 120 horas e que tenha formação em qualquer nível superior. Legal. Então, a gente até copiou essa bacana. parte do seu projeto, porque a gente acha assim, como a constelação não é legislada, mas eu acho bacana, ter fica uma coisa padronizada, né? Sim. E por que foi feito isso, né? Atualmente, eu estou como presidente da Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos. E aqui também eu faço um convite, quase um apelo. Venham participar da associação, né? Nos ajudem. Por quê? Porque a gente está fazendo um movimento de promover a profissão de constelador. Como eu estou aqui em Brasília, tem muitos amigos que trabalham nas casas legislativas, né? Aqui a gente fez essa movimentação. Então, nessa época, em nome da associação, a gente deu entrada num projeto de lei que hoje está na Câmara Federal, que é o 9.444 de 2017, que tem o intuito de incluir a constelação como uma pré-mediação. Esse foi o primeiro projeto de lei. Lembrando que esse projeto está de acordo com as leis que já atuam, lei da mediação, né, que fala da questão da imparcialidade e tal. Então, assim, é muito em cima do que já tem.
Por quê? Porque a gente queria caracterizar algo mais semelhante para fluir. Não é um texto fechado, a ideia é que tenha audiências públicas, a ideia é que o pessoal venha discutir, né? O que precisa para associar-se? Entrar no site abcsistemica.org.br. A associação é sem fins lucrativos e a gente está se reunindo nesse intuito de poder fortalecer o movimento das constelações. Legal. Depois eu Até para ter mais escrevi o projeto respeito, de né? lei. Sim, isso é super importante. Depois eu escrevi o projeto de lei que está aqui na Câmara Legislativa do DF, que é para incluir a constelação na formação dos professores, que tem até uma live com o deputado que foi uma gracinha, nos ajudou muito. Ele até. Eu conheci ele na época que ele é estudante lá na UNB também, faz doutorado lá. E aí seria para os professores da rede pública e privada terem a formação de constelação. Não é para serem consteladores, não é para ficar constelando criança em escola, é para eles, que são os formadores, terem esse olhar mais ampliado de educação sobre sistêmica. a criança. Que legal, isso, que legal. Isso, é um projeto bem bacana. E escrevi uma proposta de resolução, que seria, a gente não tem a resolução 125 para mediação? Sim. A gente escreveu uma resolução que seria a sugestão de ser a resolução da constelação. Essa resolução eu dei entrada em nome da associação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que a ideia é que vale para todas as esferas, seja federal, trabalhista ou nessa área da justiça comum. Então, tudo isso está caminhando, tudo isso está sendo debatido. A gente também fez uma sugestão de portaria ao Tribunal de Justiça e também uma sugestão de projeto de lei para profissão de constelador, que seria o quê? Termos requisitos mínimos de atuação e que a gente tenha o reconhecimento da profissão, né? Até para poder dar digamos assim... o que você falou, acho que horas de formação, né? Quem pode dar essa formação? Porque eu vejo assim, como você, que tem uma larga experiência, que tem todo um conteúdo, a minha professora, a doutora Dagmar Ramos, essas pessoas que estão aí aptas a fazer isso, né? E às vezes algumas pessoas começam a dar turma de formação sem ter toda essa bagagem. Então, acho que realmente é importante, Sim. né? É importante, porque assim, a constelação, ela trabalha essa parte, a gente botou também um conteúdo mínimo, né? Por exemplo, ter um pouco de noção de teoria sistêmica, ter além das leis sistêmicas, a pessoa ter noções, por exemplo, dessa questão que você estudou, né? Da questão da transgeracionalidade, da transpessoalidade, a pessoa tem uma noção maior, porque ali você está mexendo com o psiquismo, não só do indivíduo, como daquele clã. Então, Sim. é como se você fosse um cirurgião. Não dá para você fazer um curso de final de semana e sair para atender. Exatamente. Que é o que a gente vê hoje. Isso, concordo 100%. Eu acho que você tem toda a razão, Tomara. E a gente que é do direito, a gente sabe a importância dessas coisas, assim, da gente oficializar, da gente documentar, né? A Dara, tá super acabando o tempo da nossa live e assim, foi super legal, faltou só 3 minutos, então deixa só eu falar alguma coisinha aqui para você dar uma mensagem final, porque não vai dar tempo. Tinha mais várias coisas para falar, mas já foi riquíssimo te ouvir falando amplamente aí do... A gente marca outra, né? Porque eu queria que você falasse assim do futuro do direito sistêmico, do curso da UFNIC, né, que você disse que tem, mas a gente fica para uma outra oportunidade, porque agora a gente só tem mais 2 minutos. Mas eu quero te agradecer demais, assim, não só pela live aqui, mas por todo o seu trabalho. Eu acho que você traz, assim, para as constelações algo que muitas pessoas têm que fazer mesmo, e eu te agradeço em nome da gente que ama esse projeto, assim, que ama as constelações, que ama aplicar essa abordagem sistêmica no direito, por esse seu trabalho sério, sabe? De uma pessoa disposta a fazer projetos de lei, escrever livros, porque realmente não é o perfil de todas as pessoas, é um trabalho árduo. Então eu te agradeço aí, em nome de todos nós que estamos nesse campo, por fazer um trabalho tão bacana, tão bonito, e te agradeço por essa oportunidade aqui. Para mim foi muito rico, fiquei muito feliz que você aceitou meu convite. Como eu te falei, eu realmente admiro muito, sabe? Gosto muito da pessoa que eu conheci pessoalmente, vi que você é bacana, aberta, além de inteligentíssima. Então, quero te agradecer demais. E nesse 1 minuto e 30 que a gente tem, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, alguma coisa para o pessoal que assistiu a gente.
Tá, bom, eu queria pedir desculpas que eu não consegui falar tudo que eu queria falar, mas também que eu sinto que eu falei muito, eu também queria te ouvir, né? Acho que é muito bacana a experiência que você tem. Podemos marcar outra live para falar de direito sistêmico, outra live para falar de narrativa sistêmica. Eu Vamos estou bem sim. aberta, né? A gente marca. Parabéns à professora Dagmar também, que faz um trabalho bonito em Goiânia. Não conheço pessoalmente, mas também já ouvi falar, acho Ela é muito bacana a gente maravilhosa. estar fazendo a interação com outros profissionais. Né? E o que eu falo das pessoas, que o meu convite é assim, conheça pessoalmente o trabalho das pessoas, não julgue, né, nenhum profissional sem antes você visitar, conhecer pessoalmente, olhar no olho da pessoa, porque tem muitos trabalhos bonitos, né, e eu vejo que às vezes as pessoas ficam ou melindradas, ou eu não posso ir ali, eu não posso ir aqui. Gente, é sistêmico e vamos girar esse negócio, que é a melhor coisa que a gente faz pelas constelações. Então, eu convido as pessoas a participarem desse movimento da associação, convido as pessoas a estudarem o tema com profundidade, né? E realmente deixo aqui, acredito que você falou, né? A minha contribuição é essa, é trazer de uma forma profunda, de uma forma sistematizada, e recebo dos outros profissionais que fazem outros trabalhos. Também parabenizo você pela advocacia sistêmica, por todos Obrigada. aqueles que fazem esse trabalho.